Paz do Senhor. Uma alegria para mim retornar a essa casa de oração. Eu quero ser muito grato a Deus pela vida do pastor William, que tem um nome excelente, pastora Vasti, que nos cedem o santo altar do Senhor para que nós possamos fazer uso da poderosa palavra de Deus. A minha gratidão e a minha oração é que o Senhor siga coroando com frutos de bênção esse lindo trabalho que está sobre os ombros desse nobre casal. O pastor Luiz, que nos fez o convite, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, os demais obreiros, pastor Wagner, Deus abençoe. É uma alegria para mim servir ao Senhor com vocês. Essa noite eu tenho a honra de me fazer acompanhado da minha namorada. Eu só ouvi um pessoalzinho ali. Você não dá um glória a Deus? É a missionária Juliana Ornelas. Ela é um presente de Deus para mim. E eu sou muito grato a Deus por ter a tão agradável companhia dela. E eu queria tomar liberdade porque hoje é o aniversário dela. Você parabeniza ela comigo? Amém? Amém. Então tá bom. Te amo. Êxodo capítulo 14. Oh, glória a Jesus. Vim para adorar-te, vim para dizer: és totalmente amável, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te. És totalmente amável, oh, glória a Jesus. Você encontrou o texto? Diga amém. Capítulo 14, nós faremos menção a partir do versículo 13. Eu trago comigo saudação de paz do meu pastor, é o pastor Luiz Ricardo de Souza, da Assembleia de Deus, glória a Deus, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, setor 5 em Osasco, amém, irmãos? Está escrito: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Diga amém. Amém. Queridos, nós estamos debruçados a uma verdade bíblica que revela-nos algumas lições. E eu penso que essa noite o Espírito do Senhor nos enveredará pela trilha de um caminho de excelência, através de tudo que aprenderemos nesse texto bíblico. O texto em questão trata da saída do povo hebreu, ou do povo de Israel, do Egito. O texto que nós lemos está tratando do período em que os hebreus deixam o Egito. A pergunta que se dá é: como eles foram parar no Egito?
como que eles chegaram a essa condição de estar no Egito. Você deve se lembrar do irmão José, aquele dos sonhos, lembra dele? Amém ou não amém? Lembra que ele interpretou um sonho do faraó, que haveriam 7 anos de uma fartura sem igual, porém, em seguida desses 7, viriam 7 anos de uma falta. Ele foi o gestor daqueles 7 anos de fartura. Quando chega os 7 anos de fome, só no Egito tinha alimento. Então o povo de Israel, ou os hebreus, se viram obrigados a ir até o Egito comprar alimento. E eles fazem isso por um período. O problema é que o período da fome se estendeu, e aí acabou o recurso. Agora eles passam a trabalhar para comer. Eles se tornam escravos no Egito. E a atividade deles era amassar barro, cortar palha, para edificar cidades celeiros como Pison, Ramsés e outras. E aí o texto bíblico vai dizer que morre José, morrem os irmãos de José, morre o faraó, que conhecia José e consequentemente conhecia o Deus de José. E agora um novo rei assume o trono no Egito, o novo faraó. E é sabido de nós todos que faraó não era o nome, era o termo, aquela autoridade. E como todo bom gestor, ou todo gestor que se preze, ao assumir uma demanda, ele vai fazer levantamentos daquilo que está vindo à sua mão para ver qual que é o cenário que ele está pegando. E o faraó que assume o trono, ele observa que, não obstante os hebreus já serem maior número que os egípcios no Egito, eles ainda continuavam crescendo. Isso preocupou o faraó, porque o raciocínio dele é o seguinte: nós temos um grande povo, num número maior que o nosso povo, habitando no nosso território, porém, eles são escravizados por nós. Numa eventual guerra, ou batalha, ou num entrave com algum inimigo nosso, é passível deles se unirem aos nossos inimigos, ou ao nosso inimigo, e nós perderemos batalha. Então, na cabeça do faraó, ele colocou e determinou um objetivo: eu preciso parar o crescimento dos hebreus no Egito. E aí ele chega às parteiras, e 2 delas eram Sifrá e Puá, e diz a elas: olha, quando vocês forem fazer o trabalho de parto das mulheres hebreias, no ato do nascimento, se a criança for do sexo feminino, deixe-a viver. Se for do sexo masculino, dê cabo à sua vida já no ato do nascimento. Porém, o texto diz que as parteiras temeram ao Senhor e não fizeram conforme o faraó tinha mandado. E aqui eu aprendo uma lição. Por quê? Porque uma vez que o faraó é a autoridade sobre elas, elas deveriam obedecê-lo. Não é assim que a Bíblia diz? Amém ou não amém? Nós não estamos sujeitos e subordinados às autoridades constituídas sobre nós, amém ou não amém? Então nós devemos submissão, respeito e obediência a essas autoridades, sim ou não? Até que as ordens deles firam princípios que o céu enraizou em nós. Aí muda. Porque quando ele chega para ela e diz: eu quero que vocês matem os filhos das hebreias do sexo masculino, elas conheciam ao Senhor e diz: não, nessa guerra aí a gente não vai entrar. Matar filho de hebreia, eu conheço o Deus dos hebreus, vou mexer com esse povo nada. O rei notou que eles continuavam a crescer. Aí ele chega para elas e diz assim: vocês não fizeram como eu disse, né? Elas dizem: não, é porque as mulheres hebreias são diferentes das mulheres egípcias. Quando a gente vai fazer o trabalho, ela já tem dado à luz, já escondeu o filho e por aí vai. Aí ele diz assim: mas eu vou parar o crescimento dos hebreus a qualquer custo.
já que vocês não quiseram se envolver nisso, a ordem agora é direta às mulheres hebreias: quando tiverem os seus filhos do sexo masculino, elas mesmo deem cabo à vida da criança. O faraó só não sabia que ninguém que se engajasse nessa empreitada teria sucesso, porque o crescimento dos hebreus não era obra do acaso. O crescimento dos hebreus não era algo que estava acontecendo por vias naturais. Se o faraó soubesse a palavra que Deus falou a Abraão lá atrás, dizendo: olha as estrelas dos céus e as areias do mar, você pode contar? Ele disse: não, assim eu farei com a tua descendência. Então eu recebo graça e autoridade de Deus para liberar uma palavra aqui. Aquilo que o céu declarou que vai crescer, pode se levantar demônio no inferno, anjos nos céus e homens na terra. Ninguém vai frustrar aquilo que Deus liberou sobre a tua vida. O crescimento que é vindo de Deus não pode ser parado pelos homens. Se Deus disse que a tua casa vai crescer, vai crescer. Se Deus disse que os teus negócios vão crescer, eles vão crescer. Se Deus disse que os teus filhos vão crescer, eles vão crescer, porque há uma palavra de Deus sobre eles. O cenário é desfavorável para qualquer mulher hebreia ter um filho, porque se uma mulher hebreia tem um filho, ela tem que abrir mão dele, ela tem que lançá-lo à morte, ou ela mesma dar cabo da vida. Então é um tempo impróprio para que qualquer mulher hebreia tivesse um filho, amém ou não amém? É um tempo inoportuno para que qualquer mulher hebreia tivesse um filho, até porque se empreitar na toada de ter um filho, você não sabe qual o sexo que vai nascer a criança, só se Deus falar. Então, era bom que não tivesse. Só que é exatamente nesse período que Deus olhou do céu e disse: eu vou visitar uma família da tribo de Levi, e vou dar um filho à irmã Joquebede e o irmão Arão. Pastor, mas Deus não sabia que na terra não era um período ou um cenário favorável para que Joquebede e Arão tivessem um filho? Sabia, mas quem disse que Deus está limitado a cenários favoráveis na terra para fazer alguma coisa? De onde você tirou a ideia que Deus precisa ter algo ao seu favor na terra para Ele cumprir a vontade que Ele tem na sua vida? Se Deus tiver que fazer, irmão, pode tudo estar contribuindo para o contrário. Ele vai mexer os céus e a terra, mas que Ele vai estabelecer a vontade dEle sobre a sua vida, Ele vai. Oh, glória a Jesus. Tem um filho. O texto diz que ela tentou esconder, quando já não deu conta, ela pega um cesto, falar igual minha mãe, forra o cesto, ou betuma, como está escrito no texto, põe o menino dentro, e agora ela vai se despedir do filho que ela não pediu, dentro de um tempo que Deus sabia que ela não poderia ter, pastor Wagner. Só que eu fico assim, encantado com a postura da irmã Joquebede, porque você não vê ela murmurando. Ela está indo abrir mão do filho que ela não pediu e recebeu num tempo que Deus sabia que era impróprio para ela receber, mas ela não está indo a caminho do Nilo, dizendo: Deus, o senhor sabia que não era para eu ter o filho agora eu vou ter que abrir mão. E não. Quem está no centro da vontade de Deus entende que a vontade dEle é soberana e que Ele nunca vai perder o controle de nada. Vai ao Nilo, deixa o cesto em meio aos juncos, e o texto diz que a irmã Miriam vai com ela, vai acompanhando. Ela deixa o cesto em meio aos juncos e vai voltando, porque ela não quer ver qual vai ser o fim do filho que ela está tendo que abrir mão. Então ela dá as costas e volta para casa. Só que a irmã do menino, a irmã Miriam, disse: não, eu vou ficar para eu ver o que vai acontecer.
E como o Nilo era uma divindade para os egípcios, a família real egípcia se banhava no Nilo. Desce a filha do faraó para tomar banho, ela avista o cesto de longe, teve curiosidade, foi lá, pegou o cesto, quando abriu, viu o menino e ela disse: esse provavelmente é um dos filhos das mulheres hebreias. O texto diz que o choro do menino comoveu o coração dela. A irmã do menino, olhando de longe, quando ela vê que a filha do faraó pegou o cesto, ela chega: senhora está precisando de alguma coisa? Porque Deus sempre terá pessoas disponíveis e locais estratégicos para usar num tempo oportuno. A filha do faraó diz: eu achei esse cesto e provavelmente esse é um dos filhos das hebreias. A menina diz: é verdade, é mesmo. E a ordem que seu pai deu é para que mate ele, né? Então provavelmente o destino dele é a morte. E aí a filha do faraó olha para ela e diz: mas esse aqui eu não queria que morresse. Esse aqui eu queria preservar com vida. Esse aqui eu não queria que se perdesse. A menina disse assim: já que a senhora quer preservar com vida, vou dar uma ideia para a senhora. O que a senhora acha de chamar uma das mulheres hebreias para criar o menino? A senhora não vai ter o trabalho de amamentar, de acompanhar nos primeiros passos, todo aquele. E aí quando o menino já estiver grande, ela traz de volta para a senhora desfruta dele até quando quiser. Irmão, aqui os hebreus já eram escravos no Egito, lembra disso? Amém ou não amém? Então, uma vez escravo, se a filha de faraó dissesse: tem que vir aqui para criar o menino, era obrigação. Só que aí ela olha para a irmã do menino e diz assim: faz isso, vai procurar uma das mulheres hebreias para criar o menino, só que diga para essa mulher que você encontrar, que eu vou pagar um salário para ela criar a criança. Ah, eu vi um glória a Deus ali. Eu preciso dizer o que Deus está me mandando dizer. Eu não sei como você findou o ano de 2025, mas eu recebo graça e autoridade divina para declarar uma palavra sobre a tua vida. Quem colocou Moisés na tua casa foi Deus, e Ele pode dar a volta que for, aonde for, te diz o Senhor. Aquilo que eu entreguei a você como promessa, como projeto, como dádiva, como bênção, e o demônio achou que tomou das suas mãos, e por essa causa você chora, você lamenta, te diz o Senhor: levante a tua cabeça, porque pode dar a volta em Santo André inteiro, pode dar a volta no estado de São Paulo. O teu Moisés vai voltar para a tua casa em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque aquilo que o céu te deu, demônio nenhum vai tomar. Oh, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Criou o menino quando já grande, devolveu a filha do faraó. E o texto diz que agora o Moisés está crescendo na casa do rei que decretou a sua morte. Irmão, eu falo isso e vou falar de novo: se você entrar numa toada de tentar entender Deus, você vai ficar louco. Porque o rei que decretou que o menino tinha que morrer, agora está comprando roupa para ele, está colocando comida na mesa para ele, está tratando ele como um príncipe na terra onde ele deveria morrer, está investindo no futuro dele, está investindo nos estudos dele. O texto diz que Moisés era versado em toda a cultura e sapiência do Egito. Ele foi criado para ser alguém no Egito e para os egípcios. E eu não sei se você entendeu aqui, mas eu preciso dizer o que Deus está mandando dizer a alguém. Se até hoje você viveu lamento e sofrimento por perseguições de alguém que talvez não entendeu a sua chamada, não entendeu a sua estrutura daquilo
aquilo que Deus colocou e entregou nas suas mãos. Se talvez você sofre perseguições de alguém lá na tua empresa ou no teu trabalho, assim te diz o Senhor: aquele que até ontem te perseguiu, eu vou mudar a cabeça dele e ele vai começar a investir no teu futuro. Aquele que decretou um dia que faria de tudo para acabar com a tua vida, acabar com os teus sonhos, acabar com a tua carreira profissional, te diz o Senhor: eu vou mudar a mente dele a grau ponto que ele vai olhar para você e dizer: eu não gostava de você, mas eu dormi um dia e acordei, e o teu nome não sai da minha cabeça. Deus me mandou aqui para te entregar esse investimento. Só que embora o Moisés desfrutasse da mesa de Faraó, Moisés era crente. E eu tomo por exemplo a postura do Moisés, porque a mesa do Faraó não mudou ele. Ele senta com os egípcios, mas sabe qual é o sangue que corre na veia dele. Ele está vivendo no palácio real, mas ele sabe de onde veio, sabe a origem que tem, defende uma identidade, e ele tem a plena consciência de que ele não está na mesa de Faraó porque o Faraó achou ele bonitinho, ele só está lá porque Deus colocou ele lá. Com temor e tremor eu preciso dizer isso. Não se perca por conta da cadeira em uma mesa nobre, porque quem te colocou lá foi Deus. Quem te abençoou foi Deus. E por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque o Moisés sai um dia e vê um hebreu ou um egípcio maltratando um hebreu. Aí ele chega para o egípcio e diz: ô, mexendo com o meu povo aí, por quê? Provavelmente o egípcio, ao olhar para o Moisés, disse: não, mas o senhor não é príncipe aqui no Egito, o senhor não mora lá no palácio? Moro lá porque Deus colocou, agora meu povo é esse aí. E o Moisés não era de muita conversa, já matou ali, fez culto fúnebre, já enterrou. Só que no dia seguinte o Moisés sai e vê dois hebreus discutindo, e aqui é um caso sério. Porque enquanto é um egípcio perseguindo um hebreu, a ordem é natural. Agora, hebreu perseguindo hebreu, aí não. Enquanto é um de fora falando mal do de dentro, a gente entende. De lá está tomado por uma mente que é alheia à mente de Cristo. Agora, de dentro, perseguindo de dentro, de dentro, maltratando de dentro, israelita contra Israel, aí não. Moisés chega para o israelita e diz: o que está acontecendo que vocês estão brigando? Um deles diz assim para ele: quem te colocou por maioral sobre nós? Do tipo assim: você está tomando a palavra para tomar satisfação com a gente? Quem disse que você é nosso líder? Se Moisés já soubesse o que aconteceria lá na frente, diria: Deus. E vocês vão ter que aceitar, porque quando Deus elege, está eleito e acabou. Só que Moisés não sabia ainda do que. Aí ele diz assim para o Moisés: você está pensando que vai matar a gente como você fez aquele hebreu? Ou aquele egípcio? Moisés disse: se ele sabe, o rei sabe. Se o rei sabe, quer me matar. Aqui não é mais lugar para mim. E aí o texto diz que Moisés sai do Egito fugido. Repita isso comigo: Moisés sai do Egito? Moisés sai do Egito? Grave isso. Não esqueça disso. Ele sai do Egito foragido, vai para a terra de Midian, conhece a irmã Zípora lá, casa-se com ela, estabelece família. E um dia, conversando com seu sogro, o sogro diz para ele assim: Moisés, você conhece o Deus dos hebreus?
ele diz assim: olha, eu já vi os meus pais. Não, Moisés. O que os seus pais conhecem é experiência para eles. Estou perguntando se você conhece o Deus dos hebreus. Não, mas eu estava lá no Egito e eu vi o meu povo. Tinha uns amigos meus que oravam. Não, Moisés. Se amigo orar resolvesse, a lâmpada das virgens era compartilhada, não era uma para cada um. Ah, mas eu ando com os vasos. Eu tenho contato da missionária fulana, quando o negócio aperta, eu ligo para ela. Quero saber se você tem contato direto na sala do trono. É um tal... Meu Deus do céu. Pode falar, pastor? É um tal de terceirizar hoje. Porque não tem coragem de abrir mão do que precisa para ter o acesso que alguns têm. Aí entra nesse, não, eu não tenho tempo, eu estabeleci algumas prioridades pessoais, e como aquela irmã ali ora mais, viu, o negócio está feio aqui em casa, a senhora não consegue orar por mim? Te diz o Senhor, quando o véu do templo se rasgou, o acesso foi para todos. Você não precisa mais de terceiros para colocar o teu culto na mesa do altar. Se você tiver coragem de estabelecer um vínculo de comunhão, o céu vai te responder na mesma proporção que alguém que orou por você até hoje. Enjonaio kalai, telemiurg mino hevi jomanaragai. Mas por que da pergunta, sogro? É porque ele costuma se revelar no meio de uma sarça lá no Horebe. E a sarça queima e não consome. Provavelmente o Moisés, ao ouvir isso, disse: que fogo é esse? Todo fogo que conheci até hoje, quando queima, destrói. Que fogo é esse que queima e restaura? Todo fogo que conheci até hoje, quando queima, queima para colocar fim. Que fogo é esse que queima para levantar novos começos? Ah, eu vou querer conhecer esse fogo aí. O texto diz que o Moisés estava cuidando das ovelhas do sogro. Moisés tinha chamada. Moisés seria o libertador de Israel. Então ele já tinha um ministério sobre os ombros. Amém ou não amém? Mas enquanto o ministério não aconteceu, Moisés trabalhava cuidando das ovelhas do sogro. Por quê, pastor? Porque ministério não é cabide de emprego. Ninguém se encosta no ministério. Não sou eu que quero o ministério. Ah não, eu acho que eu quero agora ficar integral. Não, é o ministério que te arranca das suas atividades e diz assim: eu não quero te dividir mais com ninguém. Você vem para mim, eu não vou te dar tempo de respirar. Mas enquanto isso não acontece, trabalha. Está cuidando das ovelhas do sogro. Quando ele olha, está na entrada do Horebe. Ele diz: vocês fiquem aqui, hoje eu vou conhecer o Deus dos hebreus. Firmou propósito, começa a subir o Horebe, ouve a voz de Deus dizendo: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque a terra em que você pisa é santa. Aqui Moisés era um senhor de por volta de 80 anos de idade. Um senhor de 80 anos de idade tirar as sandálias para subir um monte descalço, provavelmente olhando pelo uma régua natural, alguém diria: Moisés vai descer agora, ele vai subir descalço. Só que Moisés tinha propósito, e quem tem propósito não está preso às sandálias.
Quem tem propósito não faz parte da turminha do mimimi, que mandou abrir mão de uma coisinha de nada, já não, então se é assim eu vou parar. Eu não sabia que para ser assim, para mergulhar nessas águas, tinha que abrir mão de tudo. Eu não sabia que para ser crente precisava de tudo isso. Jesus nunca te enganou. Ele nunca te prometeu um caminho de facilidades. Pelo contrário, se Ele foi te chamando e já dizendo, ó, abre mão da tua vida para viver a minha, pega a cruz e segue. E outra, no mundo você não vai ter sombra e água de coco não, no mundo você vai ter aflições. Moisés olhou e disse, a sandália é o problema? Estou tirando agora, mas que eu vou te conhecer, eu vou. Jesus trouxe alguém aqui essa noite para te dizer, se você tiver coragem de abrir mão das sandálias, eu tenho o compromisso de revelar para você aquilo que você nunca viveu ainda na minha presença. Você já olhou os cenários e disse, Deus, por que é que o Senhor não faz comigo assim? O Senhor diz, porque as sandálias te impedem de alcançar níveis maiores. Agora, se você entender que a sandália é algo, é uma fração perto daquilo que eu tenho para revelar na tua vida, você abre mão dessa sandália. Pastor, mas a sandália custou tanto para mim, eu gosto tanto da sandália. Vou usar uma figura de linguagem para você entender. O céu está dizendo para você, se você tiver coragem de abrir mão da sandália, para me conhecer na plenitude, de viver a essência do meu propósito, eu vou te dar um caminho de tamanha excelência, que você não vai ter uma sandália de novo não, você vai ter condição de ter uma fábrica de sandália, mas abre mão para viver o meu propósito. Chegou de frente da sarça, Deus, a primeira palavra que Deus disse para Moisés foi a seguinte, eu te trouxe aqui. Deus disse para Moisés, diz de novo, Deus disse para Moisés, mas espera aí, Moisés saiu do Egito, oi? Ué, ele saiu fugido ou Deus trouxe? É que tem cenários que vai ficando tão confortáveis, que você vai abdicando de entregar tudo, aí você vai se acomodando. Você orava 2 horas, mas agora não está num período de prova, não está tendo que amassar barra e cortar palha, agora tem do melhor na mesa do faraó. Então se eu orar 15 minutos está bom. Consagrava todos os dias da semana, agora se eu consagrar uma vez por mês está bom, a cada 15 dias talvez. Aí quando Deus vê quem tem potencial para viver algo extraordinário, beirando o comodismo, Deus diz, ou Deus cria, ou Deus permite uma situação para te empurrar para o centro da vontade dEle. Eu recebo graça e autoridade de Deus para dizer a alguém, você achou e até orou a Deus, dizendo, Deus, por que o Senhor permitiu o inimigo levantar todas essas coisas? Eu estava vivendo um tempo tão bom, e aí o inimigo levantou de uma forma que te diz o Senhor essa noite, não foi o inimigo, foi eu quem levantei todo esse cenário para você entender que eu não te chamei para deitar na rede e cantar a famosa musiquinha, eu quero trabalhar para o meu Senhor, eu te chamei para a guerra, te diz o Senhor. O Senhor está dizendo a alguém, eu não te dei vestimentas de pijama no reino não, eu coloquei foi uma espada na tua mão, coloquei um escudo na outra, você é de guerra, você não foi alguém forjado para ficar descansando na mesa do faraó não, a mesa do faraó supriu um período de falta que você precisava, agora te diz o Senhor, sacode a poeira deste lugar, empunha a espada nas mãos que eu te dei e vai para a batalha. O Senhor me trouxe aqui? Trouxe, para quê? Ou por quê? Porque eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi a aflição deles, e eu conheço o caminho pelo qual eles têm trilhado. Então Deus disse para Moisés, eu te trouxe aqui porque eu vi, ouvi e conheci
E aí tem e graças a Deus que eu estou numa igreja pentecostal. Mas tem uma turminha, e eu sou a favor dos da cátedra. Mas tem uma turminha, principalmente aqueles que trilham pelo caminho da reforma ali, que eles tentam ridicularizar a gente. Pega ele, Jeová. Do tipo assim, esse negócio de que Deus desceu na casa, que o fogo pegou, esse negócio é de crente pentecostal maluco, radical demais, porque Deus não abandona o céu, Deus não desce do trono. Esse negócio de ficar falando aí que Deus desceu, que Deus está presente, que está... O texto diz que Deus disse a Moisés: porque ouvi, vi e conheci, desci. Se o texto diz que ele desce, então ele desce. Podem os céticos falarem o que quiser falar, se ele disse na palavra que desce, ele desce. E aí ele disse para Moisés: desci para tirar o meu povo dessa terra e para levá-los daqui para uma terra boa, terra vasta, terra que mana leite e mel. Pastor, como é que o senhor tem a certeza de que Deus desceu mesmo? Porque a expressão que Deus usa no texto é a seguinte: Deus não diz assim para Moisés: Moisés, nós vamos tirá-los daí. Deus disse para Moisés: nós vamos tirá-lo daqui. Quem fala tirar daqui é porque está do lado, está junto. Nós vamos tirá-los daqui para uma terra que emana leite e mel. Se Deus desce, eu já sinto a presença dele, e ele já desceu aqui. Como é que o senhor pretende fazer isso? Você vai voltar no Egito, Moisés. Eu fico dando vida à cena do Moisés dizendo: o senhor lembra não do cenário que eu deixei no Egito? Eu matei no Egito, eu enterrei, discuti com um dos meus, abandonei a casa de Faraó. Então, eu sou um homicida, eu sou um brigão, eu sou um ingrato para a família real egípcia, porque eu dei as costas para todo o investimento que foi feito em mim, e eu sou um foragido. O senhor está querendo me levar a uma geografia de vergonha, e não obstante a ser vergonha para mim, é uma geografia que me ameaça, porque se eu plantar os pés lá, o faraó vai me matar. Como é que o senhor se revela para mim, para dizer que vai me tirar daqui onde eu tenho a minha família, já tenho o meu trabalho, para me levar a um cenário que eu provavelmente vou morrer? Aí Deus disse para Moisés assim: mas eu vou contigo. O que quer dizer esse eu vou contigo? Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu, porque eu era terrível. Não se engane com esse rostinho branquelo, cara de playboy que não... Terrível. Graças a Deus que a minha mãe não desistiu das orações. Um dia eu arrumei um problema com um rapaz, acho que eu era da 5ª ou 6ª série, o rapaz era do 3º. E eu cheguei lá e baguncei, fui para cima, porque eu tinha os meus amigos à minha volta. Ele olhou para mim e disse: amanhã, hoje não dá tempo, mas amanhã, na entrada, eu te pego. Cheguei em casa e disse: mãe, amanhã não é dia de aula, hein? Como assim? Não veio comunicado? Não, é que eu mesmo não vou. Que não vai? Rapaz, que não vai o quê? Por que não vai? Não, porque teve um menino lá que falou que vai me pegar e eu não vou lá, vou apanhar. Não, você vai, deixa o teu pai chegar, que ele... E aí quando passa para o pai resolver, é aquela última instância. Que a mãe ainda é misericordiosa, o pai... Aí meu pai chegou do trabalho de minha mãe: ó, tá dizendo aí que não vai para a escola amanhã, você resolve aí. Que eu não quero aqui também não, para ficar dando trabalho aqui. Não, você vai sim. Por que você não vai?
Não, porque tem um rapaz lá, ele é maior do que eu, mais forte que eu, disse que vai me pegar e vai fazer, ele vai acabar comigo. Meu pai disse assim: eu vou lá com você. Ele vai saber que você tem pai. Você entendeu o que Deus estava dizendo para Moisés? Faraó está achando que é grande, mas eu vou mostrar para ele que você tem pai. E como é que eu chego lá? Você vai dizer que o eu sou te enviou. Eu sou o que? Eu sou o que sou. Ou eu serei o que serei, Moisés. Ou errier, asher, errier. Eu serei o que você precisa que eu seja. Era Deus dizendo para Moisés: não tem desculpa para não cumprir o propósito. Embora a terra seja uma terra de vergonha, o cenário seja um cenário de ameaça e apavorante, nenhum desses agravantes serão maior do que o propósito que eu já estabeleci sobre a tua vida. O Senhor trouxe alguém aqui essa noite na primeira ceia do ano de 2026 para te dizer: eu tenho planos extraordinários na tua vida, e você tem receio de voltar a uma geografia aonde você deixou um cenário de vergonha. Todo mundo conhece os teus erros e sabem da tua caminhada, mas o Senhor está te dizendo: esse cerimonial aqui te lembra que eu paguei por todas as suas falhas, pecados e erros, e você vai cumprir tudo que eu tenho na tua vida, porque para você eu sou o que você precisa que eu seja. Moisés vai, chega lá. Ó, o negócio é o seguinte: Deus me mandou aqui. O povo está aqui há 430 anos, mas ainda tem dono, e o dono do povo disse que é para eu vir aqui, e você vai liberar o povo para eles irem comigo, e nós vamos ao deserto de Parã fazer culto ao Senhor. E o faraó olhou e disse: discurso bonito, só que eu não sei quem é você, tão pouco sei quem é o teu Deus, e daqui não vai sair ninguém. Aí aqui Moisés me dá mais uma lição. Sabe por quê, pastor Luiz? Porque uma meia dúzia de gente frouxo, na primeira oposição ministerial, abandona a chamada. Vou deixar porque não aceitaram muito bem a forma como eu estou conduzindo o departamento. Então, pastor, o senhor coloca outro lá. É sério que você está sujeito à opinião pública? É sério que você está achando que ministério tem relação com o que o povo gosta ou não gosta? Se isso fosse uma verdade, coitado do irmão Jeremias. Moisés disse: não vai liberar não? Você está pensando que eu vou parar? Eu tenho uma chamada. Moisés tinha algumas consciências que todo obreiro precisa ter. Primeiro, a mensagem não é dele. Segundo, o povo não é dele. E terceiro, o resultado da mensagem que ele vai levar não é para a glória dele. Então, se deu errado, já que o plano não é dele, volta para falar com quem é o dono do povo e do plano. Moisés volta no Horebe: Senhor, e aí Moisés foi lá? Fui. Falou com o faraó? Falei. E aí que ele disse que não sabe quem eu sou. Aí está no texto não, eu fico dando vida à cena de Deus olhando para Moisés dizendo: até aí tudo certo. Não te chamei para ser famoso, te chamei para fazer o meu nome conhecido. Com relação ao teu, eu não tenho compromisso de te deixar famoso. E aí ele disse que também não conhece o Senhor. Aí Deus disse: aí já muda. Aí ele quer me conhecer? Ele disse que não vai sair ninguém de lá, porque não. Então ele quer me conhecer. Quer receber a revelação da minha presença de uma forma desafiadora. Vou mandar 10 postais para ele. Não vou me ater a todos, mas tinha uma divindade no Egito que livrava de pragas como o piolho e outros.
Aí o Senhor mandou crescer piolho até na barba do faraó. E aí, pastor? E aí que era Deus dizendo: se eu fragilizei a maior autoridade, os demais é um sopro. O Nilo para eles era uma divindade, lembra que eu falei? Aí Deus transforma o Nilo em sangue. Tá, pastor, mas e aí? Transformou em sangue. Você sabia que sangue parado por muito tempo? Deus estava dizendo para a família real egípcia: vai tomar banho aonde? Vocês não vão conseguir nem chegar perto do Deus de vocês para se banhar nele. Eu apodreci o perfume dele. Por último, Deus diz para Moisés: pega o teu irmão Arão, pega o meu povo, coloca para dentro da casa, pega um cordeiro, pega um cordeiro, sacrifica o cordeiro, pega o sangue do cordeiro sacrificado, unge os batentes da porta da casa onde o meu povo está. Quando eu mandar a praga para ferir os primogênitos, o anjo tem autorização para matar em todos os lugares, mas aonde ele identificar a marca do sangue de cordeiro, aí ele não pode entrar, aí não pode mexer, aí tem dono. E aqui nasceu a Páscoa dos judeus, que lá na frente para nós tornou-se a ceia do Senhor. Um inocente morrendo por livramento de toda uma nação errante. Veio a praga, feriu, matou os primogênitos dos egípcios. Os dos hebreus ficaram vivos. Pastor, mas os egípcios estavam em outro lugar que os hebreus? Não. Egípcios e hebreus, olhe bem para mim. Egípcios e hebreus estão na mesma geografia, mas não estão vivendo o mesmo tempo. Enquanto para os egípcios é tempo de morte, para os hebreus é tempo de favor e livramento. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que a igreja precisa ter preocupação com aquilo que é plausível para ela. Eu vejo gente perdendo noite de sono, arrancando os cabelos da cabeça, se envolvendo em discussões até no meio familiar, porque é de A, é de B, é de PC do B, é de PT, é de PRB e por aí vai, é da direita, é da esquerda, mas quem sempre colocou o pão na tua mesa foi Jesus de Nazaré. A igreja, é óbvio que nós temos que fazer o nosso papel como cidadão, mas a igreja não é mantida por ninguém da terra, a igreja não é sustentada por ninguém da terra. Deus está dizendo a alguém aqui: pode acontecer o que for à tua volta, você pode ver um cenário de desmoronamento à tua volta, se o sangue do cordeiro ainda estiver na tua casa, demônio nenhum vai tocar na tua família. Ah, pastor, eu já vim decidida. Eu passei o ano de 2025 inteiro projetando para mudar de lá. Olha, porque lá está só Deus para ter misericórdia. Deus está dizendo: você não vai mudar não, porque nunca foi sobre o lugar, é sobre aquilo que eu liberei sobre a tua cabeça. Se você entender que você tem uma palavra liberada sobre a tua cabeça, você pisa em terras em que alguém olhou e disse: é terra falida, e Deus te faz viver os melhores dias da tua vida. A cada intervalo de uma praga e outra, Moisés voltava: e aí, libera o povo? O faraó disse: não. Deus mandava a praga: e aí, libera o povo? Não. Na última dos primogênitos, Moisés tinha certeza, porque quando a gente está envolvido de fato no processo, mas no meio do processo a gente tem comunhão e intimidade com Deus, a gente sabe a hora de dar o culto de ação de graça. Sabe.
E tem gente que fica atordoado com alguns crentes que diz: está dando culto porque nem recebeu o milagre. Já. Eu estou tão envolvido no ambiente espiritual que eu já vi a liberação de longe. Ainda não chegou na minha casa, mas já está a caminho e eu creio. Moisés chega grande agora no Horebe. Vai liberar o povo agora ou quer que meu Deus manda mais alguma coisa para você conhecer Ele? Se quiser, Ele está disponível. Não, leva esse povo daqui, não quero mais ninguém. Quero ninguém desse povo aqui. O texto diz que o povo sai cantando. Não sei qual era a música, mas eu preciso conjecturar. Provavelmente só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. E a irmã Miriam no tamborim. E aquele culto pentecostal. Aquele negócio de fogo. Que só crente da Assembleia de Deus sabe fazer. O povo está glorificando, cantando, salmodiando. A vitória chegou. Libertação de mais de 430 anos de escravidão. É tempo de glorificar. E o povo está lá. Mas não são nesses momentos que a gente sabe quem é quem. Não se engane com dias de festas. Não se engane com dias de celebração. A gente só sabe quem é quem quando a guerra se apresenta. Porque em dias de churrasco todo mundo traz uma picanha, um contrafilé. Isso aí é fácil de arrumar. Vou usar uma frase que não é minha, mas eu amo demais. Isso aí está na prateleira dos homens. Agora, espada, só quem dá é Deus. Só tem espada na mão quem conhece o ambiente do secreto. O povo está salmodiando, cantando, adorando a Deus. E aí de repente olha para trás. Agora olhe bem para mim aqui. A porta de entrada é aquela ali, amém ou não amém? Nós viemos de lá, amém ou não amém? Para você sentar nesse lugar, você passou por todo esse corredor e sentou aí, amém ou não amém? Então você sabe o que ficou para trás. Você já veio observando tudo de lá e chegou no nível aqui na frente, amém ou não amém? E você quer o que olhando para trás? O que ficou lá que você não conhece? O que tem lá que é novidade para você? E bastou um. E aí começou. Tá vindo o faraó. Carros, cavalos, cavaleiros, negócio. Tempo fechou. Como é que a gente faz agora? Não, e aí começou. O mesmo povo que estava fazendo culto é o mesmo povo que agora está fazendo contenda. E Moisés me dá uma lição de liderança. E aqui é a certeza de que líder não tem que ir por opinião pública. Se você tiver em mente que ministério tem relação com o número de seguidores em rede social, com o número de likes, com o quanto te aplaudem, está num caminho muito perigoso. Porque quem disse que a voz do povo é a voz de Deus? Quem disse que tudo que o povo aplaude, Deus aplaude? Quem disse que tudo que o povo diz está perfeito, Deus diz está perfeito? E agora eles começam. Moisés, porque tem que ver direito, porque agora a gente está aqui no deserto, não tem nem lugar de funeral, e como é que faz agora? E aí tem um grupinho no meio deles que me chama a atenção, pastor William. Porque tem um grupinho no meio deles que diz assim: não foi essa palavra que falamos a você, deixa-nos no Egito para que Pode pegar o texto. Você não vai ver ninguém dizendo que queria ficar no Egito quando Deus deu livramento. Só que no meio do povo de Deus a gente tem pelo menos duas classes de pessoas: os de guerra e os de plateia. A gente tem os que assistem,
E a gente tem os que guerreiam. Os de guerra num cenário desse já impunha espada na mão e diz: eu só estou esperando a hora de Deus falar que eu já vou para cima aqui, e eu sei quem está comigo, e a vitória é... Agora os de plateia, agora tem que ver direito, né? Porque como é que a gente vai fazer? Não, eu estava junto, mas o negócio agora estreitou, né? Tem que ver aí, porque saiu tanta gente agora, como é que a gente vai contornar essa... Aí Moisés olhou o cenário, e no texto que nós lemos, Moisés disse assim: não temais. Moisés estava dizendo para eles: já que vocês não conhecem o peso da guerra, eu sei quem me chamou lá no Horebe. Já que vocês são de plateia, não tem coragem de enfrentar a guerra, pelo menos não precisa ficar com medo não. E outra, fiquem quietos. Vocês já falaram demais, já inflamaram demais, já desmotivaram demais. Observem o livramento do Senhor que hoje vos fará. E aí Moisés libera uma palavra que me chamou a atenção. Ele diz assim: porque os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais vocês tornarão a vê-los. Pastor, o que Deus está dizendo para nós através do que Moisés disse? Deus está dizendo assim: você até virou 2025 para 2026 empurrando guerras antigas, mas hoje eu estou colocando um ponto final em guerras que você achou que seriam inacabáveis. Você pode sofrer e pelejar com outro tipo de inimigo, mas esses egípcios que você veio empurrando até esse culto essa noite, é noite de Deus acabar com eles um por um. Deus está dizendo: estou dando um brado de libertação na tua casa, e é ano de novidade de vida. E para os de guerra que já guerrearam demais, o Senhor está dizendo: não, eu sei que você esgotou, eu sei que está difícil para você. Tem comunhão para fechar os olhos aí? Tem comunhão para fechar os olhos? Faça isso. O Senhor te trouxe aqui e está te dizendo: eu sei que você lutou tudo que podia lutar, e agora que o esgotamento chegou, você se vê talvez debilitado para enfrentar tamanha demanda, e com medo de deixar o nome do Senhor vulnerável. Chegou aqui essa noite e o Senhor está te dizendo: não tenha medo, eu ainda sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, eu ainda sou teu Pai, eu ainda sou o Senhor que te sustento, eu ainda sou o Senhor que te seguro pelas mãos, oh glória. E não precisa mais falar nada. Tem gente aqui que chegou enfrentando guerras, e o Senhor me faz saber disso, que você em clamor, em oração tem dito: Deus, eu já falei, já lutei, já programei, mas não vai. Já me desgastei o máximo que podia desgastar, eu já discuti demais para ver se entendia. O Senhor está dizendo: fique quieto então a partir de hoje. A partir de hoje você não fala mais nada, você só fica quieta, só fica quieto e observa, porque eu estou tomando a frente da batalha que era sua, e agora passa a ser minha. Oh glória a Deus. O Senhor está dizendo a alguém: você já empunhou a espada demais, agora eu estou tirando a espada das suas mãos, porque é um tempo de você observar como o teu Pai toma a causa que era tua nas mãos e guerreia por você. O inimigo te afrontou, o inimigo soprou na tua mente: e aí, vai continuar servindo esse Deus? Entra ano e sai ano e você nessa guerra. Será que você já não foi abandonada por Ele? Ele está dizendo: eu ainda mantenho viva a minha palavra, estarei convosco todos os dias.
Ebi, John, Nahai, Alabaracomanai, Urimino Kawatseminaragai. O Senhor está dizendo: estou entrando lá na tua casa, e o valente que achava que era bravo, vou mostrar para ele quem é que ruge mais alto. Eu ainda sou o Senhor da tua vida. Favor e livramento estão alcançando alguém que tem o teu sangue lá do outro lado do país agora. O Senhor dos exércitos está tomando frente na guerra. E Moisés finaliza dizendo: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Pastora Vasti, quando eu li isso aqui, eu disse: Senhor, mas como é que é? O Senhor entra na peleja e a gente tem que calar a boca? O Espírito Santo disse: não, é que o que eu vou começar a fazer você não vai conseguir descrever. E é por isso que você vai ficar calado. Você está preparada para sair daqui e no iniciar de uma nova semana, alguém chegar na tua casa e dizer: nossa, mas como mudou as coisas? Eu vim aqui semana passada, estava uma guerra terrível na tua mente. Você dividiu comigo aquela prova, falou para mim de tudo que está. O que aconteceu que você está tão sorridente assim? E aí, desfrutando de um Deus que peleja, você vai olhar e dizer: então, eu estava numa toada de clamor aí, e aí eu de fato dormi na guerra, mas quando acordei, eu não sei como, mas eu sei quem. Eu não sei como, mas eu sei quem foi que fez isso. Eu não sei como as coisas na empresa voltaram para os trilhos, mas eu sei quem fez isso. Está preparada para dar o testemunho aqui? Porque o Senhor está dizendo a alguém aqui essa noite: eu recebo graça e autoridade de Deus para pregar uma palavra a alguém. O Senhor está dizendo: estou te tomando pelas mãos, estou te arrancando de um cenário onde você achou que te matariam, e eu estou limpando o território para você viver e desfrutar da promessa que eu te fiz. O senhor me permite, pastor, orar? Com a permissão do pastor, fique de pé.